Fala, rapaziada do Los Borrachos, estamos aqui para a gravação do nosso último pós-jogo e também já vamos aproveitar e fazer um mesa quadrada, futebol e cornetada. Vamos falar um pouco aí da campanha do São Paulo, vamos falar das coisas boas, se é que teve coisas boas, e das coisas ruins, bastante, né? E vamos parabenizar o Fortaleza, né? Futebol muitas vezes não tem merecimento, mas foi o time que ganhou 12 partidas em um turno. É bom a gente até, tipo, isso aí é campanha de campeão. Tô aqui com o Robinaldo e com o Marlos pra gente poder destrinchar um pouco do jogo, né? O jogo para nós foi até surpreendente, né? O jogo em si, um jogo parecia, não sei se na opinião de vocês, o jogo para mim parecia até uma pelada de casados e solteiro ali, aquele que não, os times com menos vontade de jogar. Mas o São Paulo foi efetivo, né? Foi efetivo, fez 4 gols, né? Fez 4 gols com jogadores que a gente nunca nem imaginava que fosse fazer. E eu queria começar com você, Robinaldo, a respeito do jogo. O que você pode comentar? O que você viu do jogo? Se você viu alguma coisa dentro do jogo que entendeu, te deixa esperançoso pro ano que vem. Beleza, Fábio? Tranquilo? Esperançoso não, pelo seguinte, o time do Goiás é fraco, né, Fábio? O time do Goiás, esse mesmo Goiás, nós empatamos no Morumbi, cara. Entendeu? Esse Goiás é fraco, esse Goiás é só Pedro e Raul, né? Que não jogou hoje. Então não é pra nada, né? Nós perdemos uma classificação no jogo contra o Goiás, Juventude no Morumbi, que perdemos, empatamos com o Juventude no Morumbi, Fortaleza no Morumbi, que perdemos de 1-0, entendeu? Então perdemos uma classificação ali. O jogo de hoje foi muito fácil, pelas circunstâncias da partida também, né, Marcos? Né, Fábio? Com o time do Goiás ali, sem o centroavante deles. O São Paulo, o time mais técnico no meio de campo, né? Povoou o meio de campo ali com o Galopo, com o Igor Gomes, e teve alguma triangulação, né? Aí fez o gol, e o jogo ficou fácil no segundo tempo, com as mudanças também ali, entrou bem mais pro Guilherme, entrou bem o Thales. Mas eu acho que o jogo é de segundo plano, Fábio, segundo plano mesmo. São Paulo não pode, um time carganhoso São Paulo ficar em nono colocado brasileiro, cara. É inadmissível isso daí, entendeu? Então esses 4-0 aí, cara, não engana nada, tá? Pra mim é uma vitória inútil, né? Não tinha o cara que fazia gol inútil, que falavam, né? 3 pontos inúteis hoje, pra mim, foi esse 3 pontos de hoje. Isso aí é uma coisa que eu penso parecido com o Robinaldo, mas ainda tem algumas coisas que a gente vai poder discutir nesse pós-jogo. Queria conversar com agora você, Marlos, uma situação, Marlos. Interessante, né, Marlos? Hoje foi 4-0, foi teoricamente um jogo fácil, concordo com o Robinaldo na análise a respeito do jogo. Mas é interessante que hoje, né, Marlos, não houve improvisação, né, Marlos? E aí? Não houve invenção, né? O que você tem a dizer sobre isso, Marlos, se você enxergou outro jogo? Não, Fábio, inclusive é isso aí mesmo. Você viu que o Galopo hoje jogou mais solto, né? Mais à vontade. A pergunta que fica em relação a isso é: o gol faz o cara ser o destaque da partida ou o destaque da partida faz ele fazer gol, né? Porque ele se destacou na partida e, consequentemente, conseguiu o gol, jogou mais livre, mais à vontade no meio-campo, caindo um pouquinho para a esquerda. A questão é, né, se o Rogério resolver a birra, porque essas birras entre jogador e técnico prejudicam o clube, né? Ele resolvendo essa birra com o Patrick, quem vai jogar na esquerda daí? O Galo, que caiu um pouquinho mais hoje, fez uma boa partida, ou o Patrick? A direita continuou ainda um pouco fraca, né? Um pouquinho menos... sendo um pouquinho mais efetiva, um pouco menos efetiva que a esquerda, né? Mas alguém vai ter que cair por ali. E o Galopo jogou muito bem pelo outro lado, pela esquerda. E a outra questão aí da improvisação é o seguinte, né? Hoje o Rafinha jogou de lateral, né? Rafinha que não pode jogar de lateral porque ele não tem mais condições físicas de jogar, segundo o nosso treinador. Hoje ele jogou de lateral. Já se sabe que o Rogério quer contar com o Rafinha ano que vem e que a diretoria ainda não tem certeza se é um nome adequado para o ano que vem. Então, por que não é adequado? Porque a gente está se desfazendo de um zagueiro que é para a diretoria velho e não tem condição de jogar. Tá? Então está se desfazendo do Miranda por essas condições. E aí eu vou pegar um lateral velho, que não consegue mais jogar de lateral, e improvisá-lo de zagueiro para o lugar desse zagueiro velho. Ou seja, é incoerente. Então qual é a forçação de barra hoje? Ele jogou de lateral para provar, ele pode jogar de lateral. Se renovarem com o Rafinha, que vai ser um erro, ele não vai jogar de lateral. Ele vai jogar de zagueiro a próxima temporada. Isso aqui é só uma enganadinha que nós estamos tendo aí, né, uma prévia, assim, uma enganadinha. Ele jogou hoje de lateral para renovar. E aí, ano que vem, provavelmente, se ele continuar, vai ser o zagueiro pela direita do São Paulo. Outra pergunta que eu quero fazer para você, Robinaldo, é o seguinte. Não sei se você reparou no jogo de hoje, no segundo tempo, antes de você chegar aqui em casa. O Marlon, eu estava conversando com o Marlon. Não sei se você viu o Rogério, no segundo tempo, mandando o Galopo soltar a bola.
Não sei se você chegou a ouvir Não cheguei uma a ouvir, voz, não cheguei a uma ouvir. voz de Não. fundo, então. 1 minuto de segundo tempo. 1 minuto do segundo tempo, o Galo pegou uma bola na meia, tava fazendo uma jogada, entendeu? E ele gritando pro moleque poder soltar a bola, porque ele tava segurando a bola para poder fazer o passe. E logo depois, assim, mais ou menos passou uns 15 minutos, ele chegou e já começou a gritar com o Ferrarese pro Ferrarese ter calma. É percepção minha ou você também tem essa mesma percepção de que o Rogério Ceni gosta apenas de trabalhar com aqueles jogadores no qual ele pode tripudiar em cima, e é visível que ele, por exemplo, você acha que isso não é birra? Não sei se você consegue enxergar isso, se você conseguiu ver isso durante o campeonato, até na questão, na minha opinião, das improvisações que ele faz. Não, é birra. O Gerson é um cara teimoso, né, Fábio? Um cara teimoso. E é birra, assim, não vou dizer que não gosta de argentino, porque também é forçado, barra também fala que não gosta de argentino. Mas que ele tem um também diferenciado mesmo com esses caras, ele tem mesmo, né? Basta ver o Busto, que quase não joga, entendeu? O Ferrarese, ele é muito melhor do que o zagueiro do São Paulo tem. O Ferrarese é o melhor que tem, né? Depois do Arboleda, ou talvez com a Arboleda. E ele jogou agora, no final da temporada, entendeu? O Galopo também entrou mal, porque também é mal posicionado em campo, né? Então dá pra ver que o Rogério tem umas bigas assim. O Rogério sempre foi assim, né? Até como jogador ele era assim, né? Tinha algum problema com alguns jogadores. Às vezes o Dagoberto, que era um cara que vivia tendo problema com o Rogério, né? É um cara que tem um ego muito alto. E isso que ele faz, Fábio, de soltar a bola, eu acho que ele prende, às vezes tem um jogador habilidoso no teu elenco que consegue fazer o drible e fica preso, entendeu? O Wellington, será que o Wellington não é preso porque o Rogério Ceni manda ele ser preso? Porque o Wellington tem velocidade, o Wellington tem drible, e o Wellington às vezes não faz jogada no fundo, por quê? Talvez porque seja o treinador que segura um pouquinho o Wellington, entendeu? Aliás, né, acho que o Reinaldo dessa vez não joga mais, né, cara? Graças a Deus. Os últimos 10 minutos, entendeu? O Wellington não é, tá, o Serginho, mas é muito melhor do que o Reinaldo, dá pra você consertar alguns erros dele, entendeu? Então essa é uma esperança pro ano que vem. Para finalizar, depois nós vamos entrar no nosso quadro Lixo Zica da Partida, eu quero continuar nessa pegada, Marlos. Você acha, Marlos, hoje eu achei interessante a escalação, né? Hoje ele fez uma escalação, há 3 jogos atrás, ele colocou o Reinaldo de ponta esquerda, jogando na direita, no caso, jogando na direita, né? Um cara que é canhoto, tem até situações que você viu que o Reinaldo não sabia nem que perna que ele ia pegar a bola ali, né? E eu tava vendo um pós-jogo nosso, do ano passado, em que o São Paulo tomou de 3-0 do Grêmio, que o Volpi tomou gol de cobertura, e nesse jogo ele colocou o Sara, que joga na esquerda, o Sara jogou na ponta direita. E o comentário nosso disso daí era exatamente esse. E por que será que hoje, Marlos, ele fez o básico, o feijão com arroz, que muitas vezes um feijãozinho com arroz é muito mais gostoso até do que você querer sofisticar algo do que você não tem peças e nem coisas para fazer. Você tem esse mesmo pensamento, Marlos? Ou você acrescenta alguma coisa a mais? Fábio, eu sou a favor que no futebol, goleiro é para jogar com as mãos. Parar de jogar com os pés. Ou você é fora do série, ou você faz o simples, que é jogar com as mãos. Zagueiro não é construtor, zagueiro é para desconstruir a jogada adversária. Meio é para criar, atacante é para fazer gol, é simples, não é meio para ficar recompondo toda hora. Meio habilidoso tem que ter liberdade para jogar, entendeu? Então o São Paulo hoje, esse ano, ficou muito preso a essas convicções do Rogério, de meia que tem que voltar toda hora, o meio habilidoso, que, como a gente falou agora do Galopo, o cara que fez um drible no meio campo, levantou a cabeça, enxergou a jogada, tá errado, ele tinha que soltar a bola. Às vezes às vezes o cara que tem velocidade para ir ali no fundo, ele não pode ir porque ele tem que se preocupar com a recomposição. Então, assim, isso aí ficou preso no ano do São Paulo, ficou preso a isso. E hoje o Rogério, acho que talvez por não valer nada, digamos assim, não valia nada, porque era muito difícil você ter convicção que o São Paulo iria para a Libertadores. A gente tinha até dúvida se o São Paulo ganharia do Goiás. Sim. Tá? A gente levou uma sorte danada, porque não foi só o Pedro Raul, Dadá Belmonte também, que é um jogador que movimenta bastante, também não jogou, ou seja, 2 dos principais jogadores não jogaram. E o Goiás, que já era um time reativo, ficou totalmente trancado lá atrás. Isso daí facilitou muito para o São Paulo pressionar o jogo inteiro. Basta ver que eu acho que eles tiveram um lance de gol no primeiro tempo, que o Felipe Alves conseguiu salvar. Tirando isso, o Goiás foi praticamente não fez nada contra o São Paulo. Então talvez esse clima de poucas opções, 13 desfalques, né? Jogadores se despedindo, você não vai arriscar colocar jogadores se despedindo em campo. E mais a questão de pouca recurso para pôr ali em campo. Então o Rogério fez mais o feijão com arroz hoje, mas não que ele goste. Como eu falei, talvez o Rafinha jogando de lateral hoje seja mais para dar aquela forçadinha para renovar. Mas não vai ser isso, não.
Rapaziada, é uma coisa de louco. Nós já vamos entrar no próximo assunto, que é o nosso Mesa Quadrada. Vamos falar um pouco do ano do São Paulo, do que os meus irmãos aqui pensam, que eles acharam. Eu vou tentar dar algum pitaco meu também. Mas agora vamos para o nosso quadro, o lixo e o zica da partida. E eu queria já começar com você, Rubinaldo, já falando sobre o zica da partida e rapidinho o lixo da partida também. Zica e o lixo. E o zica e o lixo de uma vez e o Marlos depois já, para nós poder entrar no outro assunto, que é o São Paulo no ano de 2022. O Zica, o Galopo, né? Não só pelo gol, mas também pela boa participação no jogo, se movimentou bem no meio de campo. E o lixo é o que jogou do lado dele, cara, que é o Nestor, né? Esse Nestor é um lixo, cara. Esse é outro. Ele entrou na área de novo hoje, na cara que era goleiro, perdeu na cruzada pro zagueiro e trombou com o zagueiro. Aliás, esse gol aí do Kaká e Taubaté fez lá no contra o Internacional, que ele fez falta, né? Fez falta, porque seria os 2 pontos que classificaria. Podia virar o jogo, né? Contra o Internacional ainda, né? Mas o treinador ama ele, né? O treinador ama essa bacia de cutia. O Nestor é o lixo e o Zica hoje é o Galopo. Tá bom. O Zica da partida, o Galopo, uma ótima atuação, gol inicial, fez uma excelente partida hoje. E o lixo da partida hoje é simbólico fora do campo, tá? É para o planejamento da diretoria de futebol junto com seu treinador, que planejaram o São Paulo para esse ano, priorizaram causas impossíveis, como por exemplo uma conquista de Copa do Brasil que não ia acontecer, e deixaram de priorizar coisas possíveis. Por isso o São Paulo perdeu a sua vaga na Libertadores do ano que vem para um time que foi lanterna durante o primeiro turno inteiro. Mas soube a hora de priorizar as coisas certas e por isso conquistou a vaga antes do São Paulo. Lembrando que esse time do Fortaleza jogou Libertadores e foi até as oitavas e também abandonou o brasileiro no começo do Campeonato Brasileiro. Abandonou, entendeu? Senão o Fortaleza tinha feito uns 5 pontos a mais aí. Provavelmente é mais, né? Provavelmente estaria na parte de cima da tabela mesmo. Estaria na parte de cima da tabela. Beleza, rapaziada? Vamos agora para o nosso quadro Mesa Quadrada, Futebol e Cornetada. Nós vamos falar a respeito do ano do São Paulo, né? Daí eu gostaria de comentar com vocês assim que a gente comentasse nos dois aspectos, né? Os dois aspectos. O copo cheio e o copo vazio, né? Nós começamos o ano, né, exaltando alguns tipos de contratações que a diretoria fez, até a questão do Nicão, que o Nicão tinha sido o melhor jogador do Atlético Paranaense. Nós víamos o Patrick com os bons olhos, víamos algumas contratações que o São Paulo tinha feito, assim, o Jandrei veio, entendeu? Ia fazer sombra pro Volpi, enfim, algumas saídas, foi a do Pablo, foi a do Vitor Bueno, algumas saídas. Porém o São Paulo teve esse ano, né? Esse ano, em matéria de resultado, esse ano os resultados do São Paulo foi melhor do que o do ano passado. Porém o ano passado o São Paulo foi campeão paulista, né? E aí é o que eu falo sempre, eu sempre digo o seguinte, um time tem que levantar a taça. Então por isso que para mim, a opinião, Fábio, o ano passado ainda foi melhor que esse ano. E esse ano o São Paulo chegou a 2 finais de campeonatos, chegou no final do Campeonato Paulista, foi o vice-campeão, chegou na final da Sul-Americana, foi o vice-campeão, Copa do Brasil chegou em 3º lugar, eliminou o time teoricamente mais cascudo do Brasil, que ali naquela época era o Palmeiras, num jogo épico no Palestra Itália, enfim, e no Campeonato Brasileiro chegou ali na metade da tabela, né? Concordo com o Rubinaldo quando o Rubinaldo fala o seguinte, um time da estrutura com o São Paulo não pode deixar de participar de uma Libertadores. Mas eu acho assim que hoje os times de futebol, os times médios, que a gente sempre achava que já iriam cair, como o América, como o próprio Fortaleza, como o próprio Goianiense caiu, né? Mas assim, como esses times assim, mais assim ali, eles estão muito mais organizados, muito melhor trabalhado. Você veja que o Fortaleza não contratou muita gente, contratou peças aí, entendeu? Como o Galhardo, que cairia bem no São Paulo também, e outros jogadores assim lá fora do mercado, e conseguiu aí a sua vaga para Libertadores. Na sua opinião, na opinião de vocês, agora eu vou começar com o Marlos. Na opinião de você, Marlos, o que você fala sobre o ano de 2022? E para você, o ano 2022 é melhor que 2021? Essa pergunta também vai ser feita por Rubinaldo quando o Marlos terminar o seu comentário. Não, Fábio, não foi melhor que 2021, não achei melhor, tá? Inclusive, reitero o que eu falei no pré-jogo, é um ano melancólico do São Paulo, porque o São Paulo criou a expectativa. Eu acho que se a gente tivéssemos perdido o Campeonato Paulista da seguinte forma, vamos imaginar uma vitória em casa, 1-0 no Morumbi, uma derrota fora de 1-0 ou de 2-0,
de repente perdido uma decisão apertada, seria uma situação que você entenderia pela diferença de investimento que existe hoje, de organização que existe hoje. Um clube que busca se reestruturar contra um clube que já está reestruturado. Mas não, o São Paulo criou, fez a mais difícil, que foi criar uma oportunidade única de ser campeão. Criou a expectativa. E depois, no outro jogo, fez totalmente o contrário. Destruiu tudo que criou, né? Foi uma derrota que vai ficar marcada na história do São Paulo como uma das suas principais derrotas, entendeu? Então, assim, foi ruim, péssimo a forma como perdeu. Tá? Não o resultado de vice-campeão, mas a forma como perdeu. E a Sul-Americana foi outra competição que a gente não enxergava dentro da competição adversários à altura para derrubar o São Paulo. Foram caindo os principais foram caindo. Caiu o Internacional, que era um time difícil, caiu o Fluminense, que fez uma ótima campanha, entendeu? Eles foram caindo. E o São Paulo foi chegando à final, criando a expectativa do título. Então, mais uma derrota que marca negativamente na história do São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo tinha totais condições de vencer. Quanto aos jogadores que vieram, alguns a gente já sabia no que ia dar, no caso do Jandrei, a gente sabia que era um goleiro mediano, que ia viver de uma fase boa e outras falhas, a gente sabia disso, que era um goleiro mediano, é aquele goleiro reserva para contar de vez em quando e olha lá. Tá? O Felipe Alves também é a mesma coisa, apesar de estar melhor. É a mesma coisa para mim, vai ter fases ruins dele, a gente precisa de um goleiro para 2023 melhor. Tá? Outras contratações, o Patrick, ele não é o melhor Patrick que já veio do futebol, não é o Patrick que já jogou futebol melhor do que esse, mas ainda assim é um dos melhores no meio campo do São Paulo. É um jogador importante para o ano que vem, mas não para ser titular, um jogador importante para ajudar o São Paulo. O São Paulo precisa mais do que um Patrick, precisa mais do que isso. Outros jogadores, como o Marcos Guilherme, que veio, a gente já sabia que não ia dar em nada. Acho que a decepção é o Bustos. A gente esperava que jogasse um pouquinho mais do que ele joga. Ele é bem abaixo do que se espera. E 2023, sinceramente, Fábio, olhando a movimentação do São Paulo e cada notícia de cada dia que a gente vê notícias novas, deixa a gente menos otimista que o ano vai ser melhor do que esse. Não, concordo com o Marcos, cara. Assim como eu falei também no pós-jogo, no último pós-jogo, que tem prova melancólica do São Paulo, cara. Porque olha só, Fábio, você olhar o copo cheio, você jogou 2 finais, né? Você perdeu as 2, cara. O São Paulo não é um time que perde, não é um time perdedor, é um time vencedor. Então você chegar numa final do Paulista é quase obrigação, tem 3 times disputando o título. Tinha São Paulo, Palmeiras e Corinthians, entendeu? A Sul-Americana foi uma obrigação também, o São Paulo não tirou ninguém grande. O São Paulo tirou Ceará, o São Paulo tirou Goianiense, o São Paulo tirou times inferiores a ele de camisa, de estrutura, entendeu? Então foi obrigação também chegar na final. A Copa do Brasil, talvez ali que chegou talvez mais longe do que esperava, né? Que foi eliminar o Palmeiras, entendeu? Então, pra mim, a temporada do São Paulo foi melancólica. O São Paulo ele não conseguiu ganhar título. O São Paulo não conseguiu diminuir sua dívida, né? O São Paulo deve estar pro jogador até hoje, deve estar pro jogador. Deve pro Éder ainda até hoje, entendeu? Então, como que a dívida acabou, a dívida, entendeu? Então, pra mim, foi uma temporada ruim. Não vejo também uma boa perspectiva para o ano que vem, com o treinador que nós temos, com o jogador que nós temos atuais. Não vai vir ninguém diferente, né? Eu acho que talvez mandar embora alguns jogadores aí, que é o caso do Reinaldo, do Éder, Marcos Guilherme, e talvez pegar uns pia da base, né? E tentar fazer com esses meninos cresçam, né? Evoluam, né? Talvez seja alguma chance. Mas no geral, para mim não foi boa temporada. 2021 foi melhor porque ganhou o campeonato, né? Ganhou o caneco. Então, por mais que sofreu no final do campeonato brasileiro ano passado com rebaixamento, né? Quase foi rebaixado, mas com títulos que fica um ano melhor, sim. Eu já gostaria de emendar para você, Rubinaldo, você já fazer o seguinte. Você já me responder essa pergunta. Para você, então, Rogério Ceni é o cara para fazer essa... Você entender a pergunta. Hoje, a diretoria conseguiu agora descobrir, entendeu? O que nós falamos, o que 90% dos canais do São Paulo dizem, que o São Paulo perdia os títulos por causa dos jogadores, por causa da panela dos jogadores, porque foi exposta a panela dos jogadores pelo senhor Luciano após a vitória contra o América, e que o clube devia e que as pessoas não sabiam o que acontecia lá dentro do clube, certo? Sim. Então, tipo assim, foi exposta a isso, e aí o que acontece? Hoje, eles pegaram, estão acreditando no trabalho do Rogério, e a minha pergunta para você é o seguinte: se você acredita que o Rogério é capaz de fazer esse trabalho, e se não é, quem que para você seria a pessoa indicada, o técnico indicado para fazer esse trabalho e transformar o São Paulo
como você falou, talvez jogar só com o moleque da base, alguma coisa assim. Se você tem em mente isso, se você concorda com isso que eu estou falando, e o que você faria se você fosse Júlio Casares na frente do São Paulo? Então, não acho que o Jorge seja o cara, entendeu? Ele teve 1 ano e meio de trabalho do São Paulo já. O Jorge, e depois do Abel Ferreira, é o que mais tem trabalho longo, né? Sim. Então ele já demonstrou, Fábio, que ele não tem. Com esses jogadores lento, de toque de bola, ele não tem evolução, cara. O já joga jogador rápido, jogador que joga pela ponta, e ele não vai ter isso ano que vem de novo. Então, pra mim, eu trocaria de treinador. Eu pegaria um treinador que talvez jogasse mais reativo, fechasse um pouquinho mais a casinha, entendeu? Pra tentar ganhar de 1 a 0. Às vezes ganhar de 1 a 0, o São Paulo podia ter ganhado um jogo de 1 a 0 a mais Brasileirão e para Libertadores, entendeu? Então eu trocaria de treinador sim, eu pegaria o treinador do Fortaleza, tá? Que faz 2 anos que faz bom trabalho. Foi 2 anos seguidos levou o Fortaleza a Libertadores, entendeu? Então já é um currículo no Brasil pra você ir pro São Paulo, entendeu? Que é um time gigante e eu acho que o técnico do Fortaleza seria um bom nome. Marlos, a pergunta para você, Marlos, é um pouco diferente, Marlos. A pergunta para você, Marlos, é o seguinte. Saiu a barca do São Paulo, né? A gente tem alguns nomes, né? Alguns nomes. Mas aí é que tá, Marlos. Agora você é o cara ali, você é o boca de farofa, Marlos. Você é o cara que entende do futebol. E, Marlos, com todo respeito, você entende mais do que o boca de farofa. O boca de farofa entende de outras coisas. O Leôncio do Pica-Pau entende de outras coisas. De futebol ele não entende. Pode entender de basquete, mas de futebol ele não entende. Marlos, você ali, o diretor de futebol do São Paulo, quem você continuaria de jogador? Quem que para você já deu no São Paulo? Como seria a tua reformulação? E alguns jogadores que você enxerga no mercado nacional, não vou falar nem do mercado internacional, porque eu acho que tem muita gente boa no mercado internacional. Não sei se foi o Robinaldo que falou, se foi quem foi que falou, apareceu esse Arias do Fluminense. Então, quer dizer, jogadores, entendeu, que ninguém conhece, mas jogadores, entendeu, no próprio Bragantino, tem um jogador também lá, apareceu esse outro Coelho, que o Bragantino achou. Para você, Marlos, quem que deveria sair e na tua cabeça, quem que você acha que deveria chegar? Você falou a respeito do goleiro. Vamos lá, Marlos. Bom, para começar, sim, a gente até já conversou sobre esse assunto na questão das renovações. Desses aí que estão vencendo o contrato, até lá em março, que é o contrato do Igor Gomes, para mim eu não seguraria nenhum, eu tentaria segurar o Luizão, mas ele não quer. Então, ele não quer. É uma questão do jogador. Mas não seguraria nenhum. Na época eu disse até que eu só exerceria a compra do Gabriel Neves, né? Porém, se você for olhar o valor que vai ser gasto no Gabriel Neves, e lembrando que nessa posição deles nós temos o Pablo Maia e o Luan, então de repente gastasse esse valor num jogador, porque de meio para frente, sem investimento, não vem coisa boa. Não tem jeito. Sem investimento não vai vir coisa boa, tá? Então não renovaria com aqueles que estão com o contrato encerrando, que é o caso, por exemplo, do Rafinha, que vai ficar e eu não seguraria. A dupla de zaga seria Arboleda em janeiro, voltando ao São Paulo com Ferrarese, tá bom? Laterais, aí nós teríamos que ir no mercado, buscar alguma coisa. Por exemplo, Luan Cândido tem reta final de contrato também com o Bragantino, é um bom nome. Só que, claro, tem que ter investimento, o Bragantino vai liberar. Tem jogadores, apesar do Ceará ter sido rebaixado, o Ceará é um time complicado, um time difícil de enfrentar. Tem alguns nomes bons que de repente pode ser pescado ali, tirado do Ceará, entendeu? E começar pelo treinador, como o Robinaldo falou, para mim também seria a opção, seria o Vojvoda. E vou mais além, Robinaldo, não é só 2 anos. O Vojvoda estava naquele bom trabalho do Tajeres quando eliminou o São Paulo, tá? Então o Tajeres começou a ganhar notoriedade quando o Vojvoda estava lá. Ou seja, ele vem de bons trabalhos. É um treinador que já está pedindo passagem há muito tempo, tá? E outra coisa que tem que reformular, Fábio, outra coisa que tem que reformular, o pessoal do Scouts, o pessoal que vê jogador, tá? Esse dia eu tava fazendo... Esses aí não vê não, mas... Esses daí eu tava fazendo... Vejo outra coisa. Eu tava fazendo o serviço que é deles, tá? É que eu faço porque eu gosto de assistir jogo. Mas eu estava fazendo um serviço que eles deviam fazer, que é ver a final da Copa Argentina entre Patronato e Tajeres, que não interessa para os Scouts do São Paulo. Eles não assistem esse tipo de jogo. Deve estar jogando aí, mas eu estava assistindo esse jogo, sim, vendo o goleiro do Patronato segurando bola lá e não rebatendo. Não rebatendo, entendeu? Então, assim, às vezes está ali. Ou o próprio John lá, que está largado no Santos. É uma boa opção, tentar buscar. O Santos também não tem dinheiro e também precisa de opções. De repente, envolver alguém em negociação, tentar uma troca. Então, seria mais ou menos esse caminho, Fábio. Buscar nesses times que, como o Ceará, que é um bom time, que foi rebaixado por alguns erros, mas tem algumas peças interessantes. O Mendonça é como aluno São Paulo, velho. É que o Mendonça também ele tem aquele problema de lesões dele, Lesão, né? Então tem que se pensar, porque o São Paulo, jogador que chega lesionado, costuma ficar lesionado, ele não sabe.
entendeu? E tem jogadores do Santos aí, que eu falei do goleiro, então tem várias opções aí, basta procurar. Tudo tem que ter trabalho, né? Na vida a gente não consegue, não cai nada do céu. A única coisa que cai do céu é a chuva que nós estamos tendo aqui em Curitiba hoje, está chovendo bastante agora. Rapaziada, é o seguinte, nós estamos realmente terminando um ano melancólico. Eu vou falar a meu respeito o que eu acho também. Eu acho o Voivoda um bom nome, mas eu iria de um trabalho mais convencional. Eu acho que o Mano Menezes, que é um técnico que tem N rejeições no São Paulo, fez um trabalho espetacular com o Internacional, com um tal de alemão, entendeu? Tem mais um outro cara lá, tem um Bustos que joga muita bola na lateral direita, que também trouxeram da Argentina, entendeu? Tem 2 zagueiros, como você falou, buscaram o tal de Vitão, que estava lá encostado no Dinamo de Kiev. Quer dizer, esses caras chegaram no meio do campeonato. Eu fui no jogo São Paulo Internacional 3-3 lá, achei o Inter muito fraco. E o Inter, veja só, fez um segundo turno espetacular e terminou em segundo lugar com mérito. É o time que parece que, junto com o Botafogo, que mais ganhou pontos fora de casa, junto com o Palmeiras também. Então, quer dizer, eu iria por esse lado. Sobre isso que você falou, Marlos, eu também, a Barca para mim iria. Eu não teria dispensado o Miranda, mas o nosso treinador, que a diretoria escolheu, prefere um zagueiro que sai, né, que sabe sair jogando, não um zagueiro que rebata a bola. Ele gosta de zagueiro que sai jogando, mas que não sabe marcar, que não sabe se posicionar, que não tem alma, que não tem garra. Então é isso que nós vamos ficar. O torcedor do São Paulo está cansado, ele está esgotado, e eu acho que é mais ou menos isso. Agora a última, tá? Para vocês, quem foi o lixo da temporada? Quero dizer vocês, quem foi o lixo da temporada? Dessa temporada melancólica do São Paulo, quem que para vocês foi o lixo da temporada? Um só? Não. Por exemplo, assim, O pior de todos. O pior, né? assim, o pior de Não, todos. o pior de Vou te dar um exemplo. Eu vou falar, pra mim, é a diretoria de futebol, Sim, tá? pode ser. É a diretoria de futebol, entendeu? Apesar dos jogadores, igual eu digo, sempre digo, e conversando com os jogadores, eles falam, dentro do campo eles se resolvem, porque eles têm problema direto. Mas pra mim é a diretoria de futebol que é omissa e não sabe nada de futebol. Pra você, Romualdo, é diferente, Marcos? Na verdade é tudo, né, cara? A diretoria foi lixo, o treinador foi lixo, o elenco foi lixo. Mas pra quem mim, foi o lixo mais? De todos eles, pra mim, o Igor Gomes foi o que mais atrapalhou o São Paulo, foi o que mais jogou, foi o que mais incomodou, foi o que mais errou. Eu não sei se eu culpo ele, culpo o treinador que coloca ele pra jogar sempre, né? Ele colocou sempre. Mas o que mais incomodou o São Paulo foi Igor Gomes, cara. Teve outros também, o Alisson foi muito mal a temporada, Reinaldo muito mal, Igor Vinícius por alguns momentos muito mal, o Rafinha foi decepção, o Rafinha. Decepção Foi pra mim, decepção do é a Rafinha. maior decepção. O Diego Costa teve momentos bons e maus ali também, entendeu? Mas o pior de todos, pra mim, é o Igor Gomes. Esse daí é o pior, é o câncer do São Paulo hoje, chama-se Igor Gomes e Reinaldo, né? E os dois tomara que vazem. Fábio, eu acho que a gente já falou algumas vezes sobre o São Paulo ser um aglomerado de pequenos problemas, né? E é o que gera o problemão do São Paulo. Você não pagar, você dá a sua palavra que vai pagar e não vai pagar, é gravíssimo. Isso aí conturba o ambiente, deixa as coisas complicadas. Mas mesmo assim, a gente tem exemplos de times que já foram campeão com salário atrasado. 13 meses. Vai da postura de cada um. Porque quando você é campeão com salário atrasado, você chega no microfone e esculacha. Não o que o Luciano fez, esculachar com a derrota. Esculachar com a derrota, você perde a razão. Agora, com a vitória, você tem o direito de esculachar, você manda qualquer um calar a boca. Inclusive nós, você, né? O Rafinha vai lá, faz uma baita partida, você manda a gente calar a boca, Rafinha. Você fala assim, olha, tá aqui meu futebol. Né? Então, pra mim, a diretoria errou, mas o São Paulo poderia ter feito um trabalho melhor, mesmo com os erros da diretoria. Pra mim, pode parecer birra, mas vai pro treinador, porque ele teve, sim, algumas coisas positivas, ele conseguiu algumas coisas, conseguiu, mas ele não faz o básico, né? Ele insiste numa saída de bola e é autorizado por ele, porque se não fosse autorizado por ele, não fazia. Então, um goleiro que prefere jogar com os pés do que com as mãos, é uma escolha do treinador. Zagueiro construtor, Léo, Rafinha, puxando o Rafinha para zagueiro, por quê? Porque quer construir. Ele esquece que o zagueiro tem que destruir jogada adversária. Então isso aí prejudicou muito o São Paulo. São Paulo jogou o ano inteiro com um volante em campo. Um volante. Será que não dava para jogar com 2 volantes a final do Paulista? Nós tínhamos o resultado debaixo dos braços, a tabela estava a nosso favor. Joga com 2 volantes, jogou com um volante. Quanto tempo a gente perdeu com o Igor Gomes? Ah, mas as opções também não são as melhores. Não são. Mas o Igor Gomes é muito pior do que qualquer outra opção.
O Patrick demorou para ser titular. Demorou. Se você pegar o número de jogos dele, e não é defender. O bigode. Pegar os números de jogos dele no ano, né, é muito menor do que o número de jogos do Igor Gomes. Teve as lesões, mas teve muitos jogos que ele estava disponível e não jogava. Entendeu? Então as opções que o Rogério optou durante o ano prejudicaram muito o São Paulo. Para mim, fica para conta dele. Rapaziada, é isso aí. Você tem a sua opinião, dê a sua opinião, isso é muito importante. Nós queremos, em primeiro lugar, né, em nome nós três aqui, mais o Giovanni, agradecer a todos vocês aí pelo assíduo do canal, todos aqueles que assistem, que compartilham, que nos ajudam aí nesse mais um ano que se passa. Nós vamos fazer o Los Borrachos na Copa. Essa semana devemos nos reunir para acertarmos algumas coisas. Gostaríamos de agradecer demais a vocês, porque nós estamos aqui fazendo isso em respeito aos 19 mil inscritos que tem no nosso canal. Aqui ninguém ganha nada do São Paulo, aqui cada um tem a sua opinião, cada um é responsável por aquilo que fala e por aquilo que faz. A gente tem a responsabilidade de falar com vocês a verdade. Aqui nós não queremos caçar like, aqui você não vai ver ninguém chorando, aqui são torcedores verdadeiros que têm sentimento pelo São Paulo Futebol Clube. Então, rapaziada, o São Paulo, como eu disse no pré-jogo, falei pro Marlos, o ano que vem vai precisar muito mais de vocês. E eu acho assim, sempre digo, se você não está contente, se você quer torcer para time que ganha, vai torcer para o time do 100 Mundial e vai torcer para o time da mídia, que é o Flamengo. Beleza, rapaziada? Se inscreve no canal, dê o seu like e tamo junto. Até a próxima. Valeu!